Você não chegou aqui por acaso. Eu sei que essa frase já foi dita muitas vezes, mas hoje ela carrega um peso diferente, porque o dia que se aproxima não é apenas uma data no calendário. O dia 0101 abre um portal silencioso que define o tom do ano inteiro, e a maioria das pessoas atravessa esse portal distraída, cansada, emocionalmente desalinhada. Eu sei como tem sido difícil carregar o peso das contas, sentir o coração apertado ao pensar em dinheiro, acordar já fazendo cálculos antes mesmo de sair da cama. Esse portal não responde ao que você deseja, ele responde ao que você vibra. E é por isso que tantos começam o ano com promessas e terminam repetindo os mesmos ciclos de escassez, dívidas e frustração. Existe algo maior acontecendo nesse momento, algo que não é ensinado, mas que opera silenciosamente na vida de quem entende. O primeiro dia do ano não inaugura apenas um novo calendário. Ele inaugura um campo energético que sustenta decisões, encontros, oportunidades e perdas. É nesse ponto que muitos se desalinharem sem perceber. Eles entram no ano carregando mágoas, medos, culpa e desespero financeiro, e o campo apenas confirma isso ao longo dos meses. Eu sei que você já tentou ganhar dinheiro de várias formas. Já prometeu que esse seria o ano de sair das dívidas. Já acreditou que a abundância finalmente viria. Mas ninguém te explicou que o portal do 0101 não se abre para força. Ele se abre para alinhamento. Quando você entra em um ano com o coração aflito, a mente cansada e a sensação de estar sempre correndo atrás, o campo apenas replica esse estado. Existe um segredo desconfortável que quase ninguém gosta de encarar. O dinheiro não foge de você por falta de esforço. Ele se afasta quando o seu campo interno está em conflito. O portal do primeiro dia do ano amplifica o que está ativo dentro de você. Se o que domina é medo, urgência, desespero para pagar contas, o ano inteiro se estrutura sobre esse mesmo padrão. Por isso tantas pessoas trabalham mais, se esforçam mais, fazem cursos, mudam estratégias, mas continuam no mesmo lugar. Não é azar, é coerência energética. Eu sei como dói perceber isso, porque parece injusto, mas essa compreensão também devolve o controle para suas mãos. Enquanto a maioria brinda, faz listas vazias e repete frases automáticas, existe uma minoria silenciosa que entra nesse portal de forma consciente. Essas pessoas não gritam desejos, elas ajustam o estado interno. Elas não imploram por dinheiro, elas se posicionam para receber. Elas não entram no ano fugindo das dívidas, entram sabendo que o fluxo pode ser reordenado. Esse texto foi escrito para você que sente que algo precisa mudar, mas não sabe exatamente o que. O portal do 0101 não pune, ele revela. E tudo o que ele revela pode ser reorganizado se você souber como atravessá-lo. O problema é que ninguém ensinou você a respeitar o primeiro dia do ano como um ponto de decisão invisível. Ensinaram você a fazer metas, não alinhamento. Ensinaram você a desejar dinheiro, não a sustentar abundância. Eu sei que seu coração está cansado de prometer e se frustrar, de começar empolgado e terminar esgotado. Quando o portal se abre, ele pergunta silenciosamente: você entra como vítima ou como autor da própria vida? E essa resposta não vem da boca, vem do estado interno. Se você entra carregando ressentimento, pressa e medo de faltar, o campo entende que você ainda opera na lógica da escassez. Existe um momento específico, quase imperceptível, em que o ano é definido. Não é à meia-noite exatamente. É no estado que você sustenta quando o primeiro dia amanhece. A forma como você acorda, os pensamentos que dominam sua mente, a sensação no corpo.
Se a primeira coisa que você sente é ansiedade, cobrança, peso financeiro, o campo assume que esse é o roteiro. É por isso que tantas pessoas dizem que os anos passam rápido e nada muda. Elas atravessam o portal automaticamente. Eu sei que você não quer repetir isso, porque no fundo você sente que nasceu para mais do que sobreviver pagando contas. O dinheiro responde à clareza interna, não ao desespero. Quando você entra no ano com a sensação de estar atrasado, devendo, correndo contra o tempo, o fluxo se organiza para manter você sempre correndo. Sair das dívidas exige mais do que planilhas, exige reposicionamento. O portal do 0101 funciona como um contrato silencioso. Ele registra a identidade que você assume. Se você se vê como alguém sempre lutando, o ano entrega luta. Se você se vê como alguém alinhado, o campo começa a reorganizar encontros, ideias e oportunidades que antes pareciam invisíveis. Talvez isso explique por que você já viu pessoas com menos esforço financeiro prosperarem mais rápido. Não é mérito moral, é coerência vibracional. Enquanto uns entram no ano tentando controlar tudo, outros entram permitindo o fluxo. Abundância não é excesso, é ordem. E o portal do primeiro dia do ano é o momento em que essa ordem começa a ser escrita. Se você entende isso agora, antes de atravessar, você ganha algo raro, consciência. E consciência muda destinos inteiros. Existe uma parte sua que já percebeu que não é apenas sobre dinheiro, mas sobre o peso que ele carrega na sua mente. Eu sei como é acordar com a sensação de que o dia já começa atrasado, de que ganhar dinheiro virou uma urgência emocional, não uma construção saudável. Quando o portal do 0101 se abre, ele não escuta o que você diz que quer, ele lê o que você acredita merecer. E essa é a parte mais delicada, porque muitas pessoas dizem querer abundância, mas no fundo ainda se sentem indignas dela. O ano apenas confirma essa crença silenciosa. Não porque você merece sofrer, mas porque o campo é neutro e responde com precisão. Você foi condicionado a associar dinheiro com esforço excessivo, sacrifício e culpa. Isso cria um ruído interno que se amplifica quando um novo ciclo começa. O portal não aceita contradições. Se você entra dizendo que quer prosperar, mas carrega medo de perder, culpa por querer mais ou vergonha de ganhar dinheiro, o campo entra em conflito e trava o fluxo. Eu sei que isso não foi escolha consciente sua, foi aprendizado, repetição, sobrevivência. Mas agora você está ouvindo isso porque algo dentro de você está pronto para revisar esse contrato antigo. O que poucos entendem é que o primeiro dia do ano não pede ação imediata. Ele pede silêncio interno. É nesse silêncio que o campo observa quem você está sendo. Se você entra no ano tentando provar algo, compensar atrasos ou correr atrás do tempo perdido, o portal apenas amplia essa corrida. Mas se você entra com presença, com uma decisão firme de não repetir padrões, o campo começa a se reorganizar. O dinheiro passa a encontrar caminhos que antes não existiam, não por mágica, mas por coerência. Talvez isso explique por que alguns anos parecem mais pesados do que outros. Não foi o mundo que mudou, foi o ponto de entrada. O portal do 0101 funciona como uma lente. Ele amplia o que já está ativo. Se o que está ativo é medo de dívidas, o ano inteiro gira em torno de pagar contas. Se o que está ativo é alinhamento, o fluxo começa a se ajustar de formas inesperadas. Você não está atrasado. Você está exatamente no momento em que pode escolher entrar diferente. Existe um erro comum que quase todos cometem ao atravessar o primeiro dia do ano. Eles acreditam que precisam sentir entusiasmo, alegria extrema ou motivação intensa. Mas o portal não responde à euforia.
Ele responde à estabilidade. A abundância nasce quando o campo interno para de oscilar entre esperança e desespero. Eu sei que você já viveu isso. Momentos em que parecia que tudo ia dar certo, seguidos por quedas abruptas. Esse sobe e desce não é azar, é instabilidade vibracional. E o primeiro dia do ano é o momento em que esse padrão se consolida ou começa a ser dissolvido. O dinheiro gosta de previsibilidade emocional, não de controle, mas de coerência. Quando você entra no ano dizendo que quer sair das dívidas, mas internamente ainda se vê como alguém sempre devendo, o campo entende que essa identidade ainda está ativa. O portal registra isso. Por isso, não é suficiente querer um ano diferente. É necessário sustentar uma postura diferente. E postura não é esforço, é decisão silenciosa. É parar de negociar com pensamentos que te diminuem. Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas o ano começa antes das ações. Ele começa na identidade que você assume ao atravessar o portal. Se você se vê como alguém em constante falta, o campo entrega escassez. Se você começa a se ver como alguém em reorganização, o campo entrega oportunidades de ajuste. A abundância não chega como um prêmio, ela se instala como um ambiente. E ambientes se constroem a partir do estado interno. Eu sei que seu coração está cansado de promessas vazias, de discursos motivacionais que não se sustentam. Esse texto não é sobre empolgação, é sobre alinhamento. O portal do 0101 não exige que você tenha tudo resolvido, ele exige que você pare de mentir para si mesmo. Quando você entra reconhecendo onde está, mas decidido a não repetir, algo começa a se mover. E esse movimento não é barulhento, ele é preciso. Existe um detalhe quase invisível que define se o portal do 0101 trabalha a seu favor ou contra você. Não é o que você faz, é o que você tolera continuar sentindo. Eu sei como é normalizar a angústia financeira, conviver com a pressão das dívidas como se fosse parte da identidade. Mas o campo não interpreta isso como resistência. Ele interpreta como concordância. Quando você entra no ano aceitando o peso como inevitável, o portal entende que esse é o padrão autorizado a permanecer. E então o dinheiro continua vindo com esforço, indo rápido, nunca ficando o suficiente para gerar segurança. Você não foi ensinado a perceber que o corpo fala antes da realidade mudar. A sensação de aperto no peito, o cansaço mental constante, a urgência silenciosa de ganhar dinheiro rápido. Tudo isso é linguagem do campo. O portal do primeiro dia do ano escuta essa linguagem com precisão absoluta. Se o corpo entra tenso, o ano responde com tensão. Se o corpo entra exausto, o ano responde exigindo mais. Por isso, atravessar esse portal sem consciência é permitir que o passado continue escrevendo o futuro. Talvez isso explique por que você já sentiu que alguns anos nasceram pesados desde o início. Não foi coincidência, foi continuação. O portal não cria nada novo por si só. Ele amplia o que você leva até ele. E aqui existe uma revelação importante. Você não precisa estar em paz total, mas precisa estar em verdade. Fingir força quando se está exausto cria conflito interno. Reconhecer o cansaço sem se identificar com ele cria espaço para a reorganização. O dinheiro responde melhor à honestidade interna do que à motivação forçada. Existe uma elite silenciosa que entende isso intuitivamente. Não são necessariamente ricos, mas são alinhados. Eles entram no ano sem desespero, sem promessas exageradas, sem discursos vazios. Eles entram com clareza, e clareza organiza o fluxo. Quando você começa a se mover a partir desse lugar, algo muda. As oportunidades aparecem com menos resistência. As ideias fluem com mais precisão. Sair das dívidas deixa de ser uma luta
e começa a se tornar um processo natural de reordenação. O que quase ninguém percebe é que o portal do 0101 também testa limites internos. Ele observa até onde você continua aceitando menos do que sabe que merece. Eu sei que você já se acostumou a adiar desejos, a se contentar com o mínimo, a dizer para si mesmo que depois melhora. Mas o campo não entende adiamento como prudência. Ele entende como falta de autorização. Quando você entra no ano sem se permitir desejar de forma limpa, o fluxo se mantém restrito. Desejar dinheiro sem culpa é um ponto-chave que separa quem prospera de quem apenas sobrevive. Muitas pessoas dizem querer abundância, mas sentem vergonha ao falar de ganhar dinheiro. Esse conflito interno cria uma trava silenciosa. O portal do primeiro dia do ano detecta esse ruído e responde reduzindo o fluxo. Não por punição, mas por coerência. O campo não entrega aquilo que você rejeita emocionalmente. Existe um momento em que você precisa parar de negociar com pensamentos que te colocam sempre em segundo plano. O ano não muda quando você se sacrifica mais. Ele muda quando você se respeita mais. O portal do 0101 registra esse posicionamento interno. Se você entra decidido a não repetir padrões de autoabandono, algo começa a se reorganizar. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para quebrar o ciclo. Talvez essa seja a virada que você esperava sem saber explicar. Não uma explosão de sorte, mas uma mudança de eixo. Quando você muda o eixo interno, o dinheiro responde. As dívidas começam a perder força. A abundância deixa de ser um conceito distante e começa a se manifestar como estabilidade. E estabilidade é o verdadeiro sinal de alinhamento. O portal não pede perfeição, ele pede coerência. E coerência muda destinos inteiros. Existe um ponto específico em que o portal do 0101 deixa de ser neutro e começa a responder de forma ativa. Esse ponto é a decisão interna de não repetir. Não é uma promessa dita em voz alta. É um limite silencioso que você estabelece consigo mesmo. Eu sei como você já tentou mudar hábitos, cortar gastos, ganhar dinheiro de formas diferentes, mas sempre sentiu que algo invisível puxava você de volta. Esse algo não é azar, é identidade antiga ainda operando. O portal do primeiro dia do ano observa se você ainda se identifica com quem sobrevive ou se começa a se alinhar com quem constrói. Muitas pessoas atravessam esse portal carregando o ressentimento do ano anterior, raiva do que não deu certo, culpa por decisões passadas, vergonha por dívidas acumuladas. O campo interpreta isso como apego ao passado. E tudo aquilo que você leva emocionalmente para o portal ganha continuidade. O dinheiro, nesse contexto, continua vindo para apagar incêndios, nunca para estruturar. Eu sei que isso cansa, porque viver assim cria a sensação de estar sempre começando do zero. Mas o portal não pede que você esqueça o passado. Ele pede que você pare de se definir por ele. Existe uma diferença profunda entre reconhecer erros e se punir por eles. O primeiro gera maturidade. O segundo gera repetição. Quando você entra no ano se cobrando excessivamente, tentando compensar atrasos, o campo entende que a falta ainda é a referência. O portal do 0101 amplifica isso. Por isso, a virada real acontece quando você muda a narrativa interna. Não é sobre negar dificuldades, é sobre não permitir que elas definam quem você é. Talvez agora você esteja começando a entender por que algumas mudanças parecem acontecer de forma lenta, quase discreta. O portal não trabalha com espetáculos. Ele trabalha com ajustes finos. Quando você entra alinhado, pequenas decisões começam a gerar grandes consequências.
um contato inesperado, uma ideia que surge no momento certo, uma oportunidade que antes passaria despercebida. A abundância não invade, ela se instala, e ela só se instala onde encontra espaço. Existe uma crença silenciosa que impede muitas pessoas de atravessarem o portal de forma consciente. A ideia de que é preciso sofrer para merecer. Eu sei como isso foi normalizado na sua vida, como se ganhar dinheiro precisasse sempre vir acompanhado de exaustão, sacrifício e dor. Mas o campo não recompensa sofrimento, ele responde à clareza. Quando você entra no ano carregando a crença de que tudo precisa ser difícil, o portal confirma essa expectativa. E o ano se torna exatamente isso. Pesado. O primeiro dia do ano, observa como você se relaciona com o descanso, com o prazer e com a leveza. Se você se sente culpado ao relaxar, o campo entende que você ainda associa valor à tensão, e então o dinheiro vem sempre acompanhado de esforço excessivo. Sair das dívidas, nesse caso, vira uma batalha constante. Mas quando você começa a permitir estabilidade emocional, o fluxo financeiro começa a se organizar de forma mais inteligente. Talvez essa seja uma das revelações mais desconfortáveis. Você não está travado por falta de ação, mas por excesso de resistência interna. Resistência a confiar, resistência a receber, resistência a aceitar que a vida pode fluir sem luta constante. O portal do 0101 identifica essa resistência e a amplia. Por isso, entrar no ano disposto a soltar o controle é mais poderoso do que entrar tentando controlar tudo. Eu sei que isso parece contraintuitivo, porque você foi ensinado a apertar, não a soltar. Mas a abundância responde ao espaço, não à pressão. Quando você atravessa o portal com menos rigidez interna, o campo começa a colaborar. O dinheiro encontra caminhos menos dolorosos. As dívidas perdem o peso emocional que as mantinha vivas. E você começa a perceber que prosperar não é sobre correr mais rápido. É sobre parar de correr na direção errada. Existe um instante específico em que o portal do 0101 deixa de ser apenas um ponto de passagem e se transforma em um espelho. Ele começa a refletir crenças que você raramente admite, nem mesmo para si mesmo. Eu sei que você diz querer abundância, mas talvez ainda carregue a sensação de que ela é para outros, não para você. Essa crença não é verbal, ela é sentida, e o campo responde ao que é sentido, não ao que é declarado. Quando você entra no ano com essa dúvida silenciosa, o portal organiza experiências que confirmam exatamente isso. Muitas pessoas não estão presas à escassez por falta de oportunidade, mas por fidelidade inconsciente a uma história antiga. Histórias de família, de sobrevivência, de luta constante. Eu sei como isso se infiltra sem você perceber, como se prosperar fosse uma traição ao passado. O portal do primeiro dia do ano detecta essa lealdade invisível e mantém o padrão ativo. O dinheiro continua vindo em doses controladas, suficientes para sobreviver, nunca para expandir. Existe um medo pouco falado que bloqueia o fluxo financeiro, o medo de mudar de identidade. Sair das dívidas não é apenas quitar números, é deixar para trás a versão de si mesmo que se reconhecia na luta. E isso assusta. O portal observa se você está disposto a sustentar uma nova identidade ou se ainda se apega à antiga por segurança emocional. Quando você entra no ano disposto a mudar de eixo, o campo começa a reorganizar não apenas o dinheiro, mas toda a estrutura da sua vida. Talvez agora você perceba que o ano não se define por sorte, mas por permissão interna. O portal não decide por você, ele confirma o que você autoriza. Se você começa a autorizar estabilidade, o caos perde força.
Se você começa a autorizar abundância, a escassez começa a se dissolver. Nada disso acontece de forma abrupta, mas acontece de forma consistente. E consistência muda destinos. Existe um ponto de virada que quase ninguém reconhece quando atravessa o portal do 0101. É o momento em que você para de pedir e começa a permitir. Pedir vem da falta. Permitir vem do alinhamento. Eu sei que você já pediu muitas vezes para ganhar dinheiro, para sair das dívidas, para ter um ano melhor. Mas talvez nunca tenha parado para observar se internamente você estava realmente permitindo que isso acontecesse. O campo percebe essa diferença com precisão absoluta. Permitir significa parar de se sabotar em pequenas decisões diárias. Significa não aceitar acordos que te diminuem, não permanecer em ambientes que drenam sua energia, não repetir hábitos que reforçam a escassez. O portal registra esse nível de autoconsciência. Quando você entra no ano com esse posicionamento, o dinheiro começa a responder de outra forma, não mais como alívio temporário, mas como estrutura. Eu sei que seu coração carrega cansaço acumulado, não apenas físico, mas emocional. Anos tentando, ajustando, insistindo. O portal do primeiro dia do ano não ignora esse cansaço. Ele o amplifica ou o dissolve, dependendo de como você se posiciona. Se você entra se cobrando mais, o ano exige mais. Se você entra se respeitando mais, o ano começa a colaborar. Essa é uma lei silenciosa que quase ninguém ensina. Talvez essa seja a parte mais delicada de todas. É entender que a abundância não chega quando você prova valor, mas quando você reconhece valor em si mesmo. O portal do 0101 observa esse reconhecimento. Se ele acontece, mesmo que de forma sutil, o campo começa a responder. As oportunidades surgem com menos resistência. O dinheiro começa a circular com mais fluidez. E você percebe que não estava atrasado, apenas desalinhado. Existe um momento silencioso em que o portal do 0101 começa a trabalhar de forma quase imperceptível. Não é quando você decide mudar tudo, mas quando você decide parar de se abandonar. Eu sei como foi comum, ao longo dos anos, você se colocar sempre por último, adiar seus próprios sonhos, aceitar menos dinheiro do que sabia que valia, tolerar situações que drenavam sua energia apenas para sobreviver. O campo registra esse padrão como um acordo ativo. E o portal do primeiro dia do ano pergunta, sem palavras, se esse acordo ainda está válido. Muitas pessoas entram no ano carregando a sensação de que precisam se provar o tempo todo. Provar competência, provar valor, provar merecimento. Esse esforço constante cria uma tensão interna que o dinheiro sente imediatamente. O fluxo financeiro não se aproxima de quem vive tentando provar algo. Ele se aproxima de quem sustenta a presença. Quando você entra no ano ainda tentando convencer o mundo do seu valor, o portal responde com desafios contínuos. Mas quando você começa a se reconhecer internamente, algo muda no ritmo das coisas. Talvez você nunca tenha parado para perceber que grande parte da sua exaustão vem da tentativa de controlar resultados, controlar prazos, controlar ganhos, controlar perdas. O portal do 0101 não responde bem ao controle excessivo, porque controle nasce do medo. E o medo estreita o campo. Eu sei que soltar parece arriscado quando se tem contas para pagar e dívidas para resolver, mas permanecer em tensão constante é ainda mais caro. O dinheiro não flui bem em campos rígidos. Quando você entra no ano disposto a confiar no processo, sem se desconectar da responsabilidade, o campo começa a cooperar. Não como um milagre repentino, mas como uma sequência de ajustes. O dinheiro começa a permanecer mais tempo.
As decisões ficam mais claras. O peso emocional das dívidas diminui e você começa a sentir algo raro: estabilidade. Essa sensação, ainda frágil, é um sinal de que o alinhamento começou a acontecer. Existe uma diferença profunda entre desejar um ano melhor e sustentar um ano melhor. O portal do 010 identifica essa diferença com precisão. Desejar é mental, sustentar é energético. Eu sei que você já desejou muitas vezes sair das dívidas, ganhar dinheiro com mais facilidade, viver com menos aperto. Mas sustentar isso exige uma mudança silenciosa na forma como você se trata diariamente. O campo observa se você continua se cobrando além do limite ou se começa a se respeitar. Talvez você perceba agora que muitas das suas decisões financeiras foram tomadas a partir do medo, não da clareza. Medo de faltar, medo de perder, medo de errar. O portal amplifica o medo quando ele não é reconhecido. Mas quando você começa a agir mesmo sentindo medo, sem se paralisar, algo se reorganiza. O dinheiro responde melhor à coragem calma do que à ansiedade constante. Eu sei que existe uma parte sua que ainda desconfia, que se pergunta se isso realmente funciona. Essa dúvida é natural, porque você foi condicionado a acreditar apenas no esforço visível. Mas o que define o fluxo não é o quanto você faz, é a partir de onde você faz. Quando a ação nasce do desespero, ela se desgasta rápido. Quando nasce do alinhamento, ela se sustenta. O portal do primeiro dia do ano registra essa origem. Talvez o maior presente desse entendimento seja perceber que você não precisa mudar quem você é, apenas parar de se afastar de si mesmo. Quando você entra no ano com essa decisão, mesmo que ainda existam desafios, o campo começa a responder de forma diferente. O dinheiro deixa de ser um inimigo. As dívidas deixam de ser uma sentença. A abundância começa a se manifestar como continuidade, e continuidade é o sinal mais claro de que o portal foi atravessado com consciência. Existe um ponto em que o portal do 0101 deixa de trabalhar apenas no campo financeiro e começa a mexer diretamente na sua identidade. É aqui que muitos recuam sem perceber. Porque mudar a relação com o dinheiro exige mudar a forma como você se vê no mundo. Eu sei que por muito tempo você se enxergou como alguém que precisa lutar mais do que os outros, como alguém que sempre chega um pouco depois, que precisa compensar algo invisível. O campo registrou essa imagem e o portal apenas a reproduziu ano após ano. O dinheiro não responde apenas à ação, ele responde à imagem interna que você sustenta. Se você se vê como alguém que sempre corre atrás, o dinheiro sempre corre à frente. Se você se vê como alguém que nunca tem tempo para respirar, o fluxo financeiro também nunca se estabiliza. O portal do primeiro dia do ano amplifica essa autoimagem silenciosa. Por isso, a verdadeira virada acontece quando você começa a se ver de forma diferente, mesmo antes de qualquer resultado externo. Talvez essa seja a parte mais desconfortável. Perceber que sair das dívidas não é apenas uma meta financeira, é um processo de desidentificação com a escassez. A escassez não é só falta de dinheiro, é uma forma de se relacionar com a vida. Quando você entra no ano disposto a abandonar essa identidade, o campo começa a reorganizar situações que antes pareciam imutáveis, não de forma mágica, mas de forma coerente. Eu sei que isso exige coragem, porque abandonar uma identidade antiga pode dar a sensação de vazio. Quem sou eu sem a luta constante? Quem sou eu sem a pressão financeira definindo meus dias?
O portal do 0101 observa se você está disposto a atravessar esse vazio temporário. E quando você atravessa, algo novo começa a se formar. A abundância não entra onde a escassez ainda é usada como referência emocional. Existe uma fase do alinhamento que quase ninguém comenta, porque ela não é confortável, nem glamourosa. É o período em que o velho padrão começa a perder força, mas o novo ainda não se consolidou. O portal do 0101 inicia esse processo quando você entra consciente. Eu sei como essa fase gera insegurança, porque parece que nada está acontecendo, quando na verdade tudo está sendo reorganizado. O campo não avisa, ele apenas ajusta. Nesse momento, muitas pessoas desistem, achando que nada mudou. Elas voltam aos velhos hábitos, às decisões impulsivas, à urgência de ganhar dinheiro a qualquer custo. E então, o portal fecha o ciclo exatamente como antes. Mas quem permanece, mesmo sem ver resultados imediatos, começa a sentir algo diferente. O peso diminui, as escolhas ficam mais claras, as oportunidades começam a aparecer de forma mais precisa. O dinheiro, nesse estágio, deixa de ser uma obsessão e passa a ser uma consequência. Sair das dívidas começa a parecer possível, não como um sonho distante, mas como um caminho real. A abundância começa a se manifestar em pequenas vitórias que constroem estabilidade. O portal não entrega tudo de uma vez. Ele entrega o suficiente para confirmar que o alinhamento está ativo. Talvez agora você perceba que o maior teste não é financeiro, é emocional. É sustentar a decisão de não voltar atrás quando a ansiedade tenta reassumir o controle. O portal do primeiro dia do ano registra essa constância. E quando você sustenta, mesmo em silêncio, o campo começa a responder de forma mais clara. A vida deixa de empurrar e começa a conduzir. Chega um momento em que o portal do 0101 deixa de trabalhar apenas no invisível e começa a produzir reflexos concretos. Não são grandes eventos imediatos, mas mudanças sutis que alteram completamente a trajetória do ano. Eu sei como você já se acostumou a esperar sinais grandiosos, viradas explosivas, soluções rápidas. Mas o campo trabalha com precisão, não com espetáculo. Quando você atravessa o portal alinhado, a vida começa a retirar obstáculos antes mesmo que você perceba que eles existiam. Você começa a notar que certas situações que antes se repetiam simplesmente não acontecem mais. Conflitos diminuem, decisões ficam mais simples, gastos impulsivos perdem força. O dinheiro passa a circular com menos tensão emocional, não porque você ganhou muito de repente, mas porque o vazamento interno foi reduzido. Sair das dívidas começa a deixar de ser uma obsessão e se torna um processo possível. Esse é um dos sinais mais claros de que o alinhamento foi ativado. Existe também uma mudança na forma como você se relaciona com o tempo. A urgência constante começa a ceder espaço para a presença. Você já não sente que está sempre atrasado na vida. O portal do primeiro dia do ano reorganiza essa percepção quando você entra consciente. E quando o tempo interno se organiza, o dinheiro acompanha. As oportunidades passam a surgir no momento certo, não tarde demais, nem cedo demais. Talvez agora você esteja percebendo que prosperidade não é apenas ter mais, é precisar de menos esforço emocional para sustentar o que já existe. A abundância verdadeira não grita, ela se estabiliza. E estabilidade é algo que o campo reconhece e fortalece. Quando você sente isso, mesmo que de forma discreta, é sinal de que o ano começou a se estruturar de maneira diferente. Existe uma maturidade silenciosa que nasce quando você atravessa o portal do 0101 com consciência. Você para de buscar validação externa para suas decisões.
Para de se comparar constantemente. Para de medir seu valor apenas pelo quanto ganha ou pelo quanto ainda deve. Eu sei como isso alivia o coração, porque viver se medindo o tempo todo cria um cansaço profundo. O campo responde imediatamente a essa mudança de postura. Quando você deixa de se pressionar excessivamente, as decisões financeiras se tornam mais estratégicas. Você não aceita qualquer proposta, não entra em acordos desalinhados, não troca sua paz por dinheiro rápido. Isso muda tudo. O dinheiro começa a respeitar você porque você começou a se respeitar. O portal do primeiro dia do ano registra esse limite interno e passa a operar a seu favor. Talvez você perceba que ganhar dinheiro deixa de ser uma luta solitária e começa a se tornar uma construção mais fluida. As ideias chegam com mais clareza. As pessoas certas aparecem com mais frequência. As portas se abrem sem tanto empurrão. Isso não acontece porque você forçou, mas porque você parou de bloquear. O campo responde melhor à consistência do que à intensidade. Essa fase prepara você para algo ainda mais profundo. Não apenas um ano com menos dificuldades financeiras, mas um ano em que você se sente no lugar certo. Quando isso acontece, as dívidas perdem o poder emocional que tinham. A abundância deixa de ser um conceito distante e passa a ser uma experiência diária de estabilidade. E essa experiência transforma completamente a forma como você atravessa a vida. Existe um entendimento que só se revela quando você atravessa o portal do 0101 com consciência plena. Você percebe que o ano não acontece para você, ele acontece a partir de você. Eu sei como essa frase pode soar pesada no início, porque ela tira a possibilidade de culpar o tempo, as circunstâncias ou o passado. Mas ela também devolve algo precioso, poder interno. Quando você entende isso, para de esperar que o mundo mude primeiro. Você muda o eixo e o mundo responde. O dinheiro passa a ser visto com menos carga emocional, não como um salvador, nem como um vilão, mas como uma ferramenta. Essa mudança interna altera completamente a forma como ele se manifesta. Ganhar dinheiro deixa de ser um teste constante de resistência e passa a ser uma consequência do alinhamento. O portal do primeiro dia do ano consolida essa relação quando você entra disposto a amadurecer financeiramente e emocionalmente. Talvez você perceba que muitas das suas dores não vinham da falta em si, mas do medo constante de faltar. Esse medo consumia energia, atenção e clareza. Quando ele começa a se dissolver, sobra espaço. E espaço é onde a abundância se instala. O campo responde com mais fluidez, menos ruído, menos urgência. As dívidas começam a perder o poder de definir seu humor, seus dias e suas escolhas. Esse é um ponto sem retorno. Não porque tudo se resolve, mas porque você não consegue mais se enganar. Você passa a reconhecer quando está desalinhado e corrige mais rápido. O portal do 0101 não cria pessoas perfeitas, ele cria pessoas conscientes. E consciência é o maior ativo que alguém pode carregar ao longo de um ano inteiro. Existe uma verdade simples e profunda que sustenta tudo isso. Você não precisa fazer mais para receber mais. Precisa bloquear menos. Bloquear com culpa, com medo, com autossabotagem, com decisões que traem sua própria intuição. Eu sei como isso exige honestidade interna, porque é mais fácil culpar o mundo do que observar os próprios padrões. Mas o portal do primeiro dia do ano não negocia com auto-engano. Quando você começa a agir com mais integridade interna, o dinheiro responde com mais estabilidade, não necessariamente com excessos, mas com constância, e constância muda vidas. Sair das dívidas deixa de ser um sonho distante e se torna um processo contínuo.
A abundância deixa de ser uma promessa e passa a ser um ambiente emocional. Talvez agora você consiga enxergar que muitos ciclos difíceis não foram punições, mas convites à maturidade. Convites que você não conseguiu aceitar antes porque ainda estava tentando sobreviver. O portal do 0101 marca o momento em que sobreviver deixa de ser suficiente. Você começa a querer viver com dignidade interna, com paz, com clareza, e o campo responde a isso. Essa resposta não vem em forma de aplausos ou anúncios, vem em forma de ordem. Ordem interna, ordem financeira, ordem emocional. Quando isso começa a acontecer, você sente algo que talvez nunca tenha sentido antes. Confiança no fluxo. Não confiança cega, mas confiança lúcida. E essa confiança sustenta todo o ano. À medida que o ano avança, você começa a perceber que certas batalhas simplesmente deixam de existir. Não porque você venceu lutando, mas porque parou de alimentar. Discussões internas, cobranças excessivas, comparações constantes. O portal do 0101 abre esse caminho quando você entra decidido a não repetir o que já te custou demais. O dinheiro passa a chegar de formas mais alinhadas com quem você é. Não necessariamente mais rápido, mas mais coerente. Ganhar dinheiro deixa de significar se violentar emocionalmente. Trabalhar deixa de ser sinônimo de exaustão. As dívidas deixam de ser um peso constante e passam a ser números em reorganização. Isso muda completamente a sua relação com o futuro. Talvez você comece a sentir algo novo, esperança sem ansiedade. Uma sensação de que, mesmo que nem tudo esteja resolvido, você está no caminho certo. O portal do primeiro dia do ano sustenta essa sensação quando você não abandona o alinhamento nos primeiros desafios. É aqui que muitos escorregam, mas você já entende o que está em jogo. O mais importante é perceber que o ano não exige perfeição, exige presença. Estar presente nas decisões, nos pensamentos, nas emoções. Quando você faz isso, o campo começa a trabalhar junto, não contra. E isso muda tudo. Chegamos ao ponto mais importante de todos. O portal do 0101 não é um evento externo, é um espelho interno. Ele não decide quem você será. Ele confirma quem você escolhe ser ao atravessá-lo. Eu sei como seu coração já esteve aflito, apertado, cansado de repetir ciclos. Eu sei como foi difícil sentir que você estava sempre lutando para ganhar dinheiro, sempre tentando sair das dívidas, sempre esperando a abundância chegar algum dia. Você não estava errado, você estava apenas desalinhado. A lição final é simples e profunda. O ano não muda quando o calendário vira, ele muda quando você vira por dentro. Quando você para de se abandonar, quando começa a se respeitar, quando deixa de negociar sua paz por urgência. O portal do primeiro dia do ano apenas registra essa escolha e sustenta suas consequências ao longo dos meses. Se você atravessar esse portal consciente, 2026 não será apenas mais um ano. Será um ano de reorganização, de estabilidade, de amadurecimento, não perfeito, mas coerente, não mágico, mas verdadeiro. E isso é mais poderoso do que qualquer promessa vazia. Você não está sozinho. Você não chegou aqui por acaso. E agora você sabe que o portal não se abre para quem corre, mas para quem se alinha. Essa é a lição que permanece quando o ano avança, e ela tem o poder de transformar toda a sua trajetória.